Nesse vídeo vocês vão aprender tudo o que vocês precisam saber sobre dengue, tá? É uma aula direto ao ponto, informações essenciais que vocês precisam, tá? Pode ser usada no dia a dia, tanto para uma pessoa comum que queira saber mais sobre a doença e sobre o vetor, quanto por trabalhadores da saúde ou concurseiros, pessoas que vão trabalhar com isso, que vão atuar nessa área, empresas de controle de praga, etc. Tá? Então, é um vídeo bem completo, direto ao ponto, e todo mundo pode utilizar essas informações, tanto para conhecimento próprio, quanto para compartilhar com os outros. Tá? E lembrando, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like, beleza? Então vamos começar. Vamos falar sobre o Aedes aegypti, ou o mosquito transmissor da dengue, tá? Informações gerais sobre o vetor e a doença. Vamos lá. Primeiro, quais desses aqui vocês conhecem? Vocês conhecem algum desses mosquitos aqui? Lembrando que temos várias arboviroses, tá? Que trazem risco à saúde pública, que afetam a saúde humana, tá? Esse aqui, por exemplo, é o Culex, é o pernilongo comum que a gente conhece. Esse aqui, que é mais peludinho, é menor, é um díptero chamado flebotomínio, é o mosquito palha, tatuquira ou birigui, são denominações comuns desse mosquito. Ele é transmissor da leishmaniose, tá? Esse aqui é o que transmite a malária, tá? É o Anopheles. E esse aqui também transmite a malária. Então, gente, vejam que existem diferenças entre eles, tanto no jeito que eles pousam para sugar o sangue, tá? Existe diferença no tamanho, na forma deles, ok? Então, agora eu vou mostrar para vocês o que é mais interessante, que é o nosso foco aqui hoje dessa aula. Qual desses aqui é o mosquito Aedes? Você sabe reconhecer? É o da esquerda ou é o da direita? Qual desses aqui é o Aedes? Bom, para quem não conhece, ambos são Aedes, tá? Tanto da esquerda quanto da direita são mosquitos Aedes aegypti, ok? Na verdade, o Aedes aegypti é esse aqui, tá? E esse aqui é o Aedes albopictus. O Aedes albopictus, ele é mais predominante na Ásia, porém também tem no Brasil, e ele tem a capacidade de transmitir arboviroses, como a dengue, por exemplo, tá? Mas o foco da aula hoje é o Aedes aegypti, que é o mais interessante para a gente na questão da saúde pública, tá? É ele que está envolvido na maioria dos casos aqui no Brasil. Então, lembrando, esse aqui é o Aedes albopictus, tá? Olha a diferença. O Aedes albopictus tem como se alguém tivesse passado uma tinta nele aqui, ó, da cabeça até o tórax, tá? E o Aedes aegypti, ele tem essas listras diferenciadas aqui, ó, laterais e duas no meio, tá? Então esse aqui é o albopictus e esse aqui é o Aedes aegypti, beleza? Além desses também, dos que a gente mostrou logo no começo e dos Aedes, temos outros mosquitos que fazem parte de transmissão de doenças. O Haemococcus giantinomis e os Sabetes. Esses aqui são envolvidos com a febre amarela, tá? Esses dois aqui são mais no ambiente silvestre e o Aedes aegypti em ambiente urbano. Então, para quem nunca viu sobre febre amarela, eu tenho uma aula lá no canal. Vocês podem ver essa aula depois e eu vou até encaminhar para vocês também. Vocês podem entender a diferença do ciclo silvestre e do ciclo urbano do Aedes aegypti, tá bom? Então, como eu falei lá no começo, eles têm diferença de tamanho, de condição de voo, de alimentação, a forma que eles pousam até nas presas, né, já é diferente, tá? Isso aqui é só para vocês verem, eu peguei a imagem desse site aqui, é um site muito legal de se ver, Planeta Invertebrados, tá? Então era só para ilustrar mesmo, só para vocês entenderem. E vamos falar mais um pouquinho sobre o mosquito Aedes aegypti. O Aedes aegypti, esse nome ele tem uma origem grega e ele significa desagradável ou odioso. A Aegypti faz referência ao Egito, tá? Aegypti é onde o mosquito foi identificado pela primeira vez na região, tá? E significa o quê? Aedes aegypti significa desagradável do Egito ou odioso do Egito, tá? É o nome que deram pro mosquitinho.
como que lá do Egito, lá da África, ele se espalhou para os outros continentes, para as outras localidades? Bom, quando tinham navios, eles iam lá fazer as explorações, etc, etc. Provavelmente os ovos desse mosquito, que a gente vai falar mais à frente, eles foram carregados através de mercadorias, recipientes, etc, para os navios, e dos navios foram transportados até um outro local com as mesmas ou com condições climáticas similares à do Egito, tá? Então, quais que são as condições que tem lá no Egito? Ah, mesmo que você nunca tenha ido, não precisa ir, mas a gente precisa saber. É calor, às vezes chove, claro, às vezes chove também no Egito, mas tem calor, é um clima tropical, muito sol, areia, tempo seco. Então tudo isso você vai ver que vai influenciar na adaptação e na sobrevivência desse vetor, tá? E o número 4 aqui, o que significa? Pode significar várias coisas, mas, no caso, temos que saber que ele tem 4 sorotipos, tem o dengue 1, 2, 3 e o 4, tá? Quando você pega um sorotipo da doença, por exemplo, você se contaminou com o dengue 1. Se você pegar o dengue 2, você pode ter a dengue hemorrágica. Assim como se você pegar o 2 e o 1, ou o 2 e o 3 e o 2, etc., você pode ter a dengue hemorrágica. Mais pra frente eu vou falar sobre isso. E lembrar também que pode transmitir outras doenças. Dengue, febre amarela, zika e chikungunya, ok? Então, sempre associar o número 4 ao mosquito Aedes aegypti, tá? Assim como eu falei, então o Egito está mais ou menos aqui, né? Esse porquê seria o que eu já expliquei para vocês no slide anterior. Por que ele está nos trópicos, né? É justamente pela adaptabilidade do vetor. O ovo resiste por muito tempo, ele precisa de calor, ele precisa de água, então ele está em mais climas tropicais, tá? Esses são os países que têm registros de casos da dengue. Ah, o mosquito pode ir lá para, sei lá, aqui para cima, aqui para cima? Pode, o ovo pode ir para cá, mas não significa que o mosquito vai nascer lá e vai conseguir sobreviver lá. Ele não é muito bem adaptado a baixas temperaturas, apesar que aparentemente isso daí está mudando, tá? Tem alguns estudos aí dizendo que ele está começando a se adaptar e está vindo para regiões um pouco mais frias. Mas vamos ver como que isso vai se desenrolar, né? Precisa de um pouco mais de pesquisa. Então aqui só para vocês verem, foi identificado aqui no Egito, na África, depois foi se espalhando e é nessa linha de países tropicais e subtropicais que ele sobrevive e se prolifera, tá? Bom, então por enquanto já deu para vocês terem uma noção maior do que é o vetor e o que essa doença pode causar, os enormes prejuízos que elas podem causar, tá? Agora, essa imagem aqui, eu sei que ela está bem poluída, está cheia de coisa, mas vai ser boa para eu explicar para vocês. Veja, o mosquito está armazenando sangue aqui, tá? Abdômen dele. Vocês vão entender qual é o mosquito que armazena. Ah, é o Aedes aegypti? Sim, mas é o macho ou a fêmea? Eu vou falar disso mais à frente. Vamos lembrar aqui, ó, o número 4. Por que o número 4? Porque ele pode passar 4 tipos de doenças, né? 4 tipos de vírus, ok? O mosquito é o vetor da doença, ou seja, ele vai transportar essa doença, ele que vai multiplicar o vírus aqui nele, tá? E vai inocular lá no ser humano o vírus dessas doenças. Quais eram as 4 doenças que eu falei? Dengue, zika, chikungunya e febre amarela, tá? Então foi lá, picou uma pessoa que está contaminada, essa pessoa, o vírus vai entrar no mosquito, tá vendo a setinha? Se essa pessoa está contaminada com o vírus, ó, o vírus aqui na corrente sanguínea dela, ó, tá vendo? Se essa pessoa está contaminada, o vírus entra no mosquito, vai passar por um período de incubação, vai se desenvolver dentro do mosquito e depois essa pessoa vai ser picada por esse mosquito e vai se contaminar também com o vírus. Isso é a forma de transmissão, mas eu vou falar dela mais à frente. Então, grupos de risco para dengue: idosos, pessoas com diabetes, pressão alta, problemas de saúde, imunidade baixa, também é um grupo de risco para dengue, tá? Grávidas, mulheres grávidas e crianças, tá? Crianças
menores do que essa foto aqui, eu não sei quantos anos tem essa criança, mas normalmente 2, 3 anos assim, ou crianças mesmo, são um grupo de risco para dengue, tá? Se seu filho pegou dengue, se seu pai, seu avô, sua mãe, sei lá, seu parente pegou dengue, façam o que eu vou falar, tá? Nos slides à frente, beleza? Vocês têm que se proteger dessa doença, não é brincadeira, dengue mata, ok? Além do que, pode pegar as outras doenças que eu já falei anteriormente. Então, o que eu falei, um resumo breve aqui, a dengue é uma arbovirose, tá? Vem dos artrópodes, é um arbovírus que pode afetar crianças e adultos. Típica de área tropical e subtropical. A gente já falou disso, lembra do Egito, da África? Beleza. Causada por um arbovírus, gênero flavivírus. Gente, isso aqui que eu tô falando vai ser mais importante para quem está estudando para concurso, por exemplo, tá? Ou é da área da saúde. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti no Brasil e Albopictus na Ásia. Geralmente de caráter epidêmico. Para você entender o que é uma epidemia, é algo, né, uma doença normalmente, que atinge um número grande de pessoas em um certo momento de tempo e em algum lugar específico. Essa é a definição, tá bom? Doenças crônicas, diabetes, pressão alta, problemas com imunidade, mulher grávida e crianças de 2 anos têm maior risco de desenvolver complicações pela doença. E a dengue mata, vamos lembrar disso, tá? Então, agente etiológico, quem que causa a doença? Quem causa a doença, quem causa a dengue, é um vírus, isso é importante saber, não é bactéria, não é protozoário, tá? É um vírus. Vírus da dengue, é o flavivírus. 4 sorotipos que a gente já falou, dengue 1, 2, 3 e 4. E a infecção gera imunidade permanente, que é o que eu falei no começo do vídeo. Se você pegar um, você está imune a ele, mas se você pega o outro, pode ser que você tenha complicações mais graves, como uma dengue hemorrágica, tá? Se você tiver um problema de imunidade aí também, talvez você desenvolva sinais ao pegar o outro mesmo tendo imunidade, tá? Vetores a gente já falou, é o Aedes aegypti e Albopictus. E o hospedeiro e reservatório, que é quem abriga o vírus, é o hospedeiro homem, tá? É o homem. Biologia do vetor. Vamos falar um pouco sobre a biologia do mosquito Aedes aegypti. Então, nessa imagem, só para vocês entenderem, o mosquito Aedes aegypti, o que acontece? Ele vai voar até o 5º andar aqui? Normalmente não, tá? Esse mosquito, ele normalmente voa até essa altura aqui, ó. 1,20 m, 1,5 m, tá? Normalmente ele voa e prefere picar nessa altura. Mas nada impede do mosquito, se não tiver alimento aqui, dele vir um pouquinho mais alto e ir subindo, tá? Nada impede ele de fazer isso. Porém, a preferência normalmente é essa altura que eu falei, 1,5 m, 1,20 m, tá? Locais mais baixos. Normalmente as picadas, inclusive, são mais na parte da perna. Outra coisa que é importante saber, o vento, tá vendo aqui? Por isso que eu peguei essa imagem. O vento pode carregar o mosquito até outros andares. Nada impede disso acontecer, tá? E se tiver, por exemplo, esse 2º andar tem plantas, tem ovos do mosquito, tem recipientes, tem criadouros, nada vai impedir dele nascer e já vir aqui para cima, ó, tá? O vento pode carregar esse mosquito, o sol vai influenciar no ciclo de vida dele, vai acelerar o ciclo de vida do ovo, da larva, da pupa e do adulto, tá? Então temperaturas quentes vão favorecer isso daí. Muitas vezes, se tiver mais criadouros aqui, se tiver um elevador aqui no meio e tiver o poço do elevador aqui embaixo, ele pode estar cheio de criadouros também, tá? E o que a pessoa tem que fazer, ela morando num prédio ou numa casa, para ela se proteger disso? Analisando essa imagem, por exemplo, você mora no prédio, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nos pratos de planta, vamos olhar se não está acumulando água, se não tem larva. Se tiver, você pode trocar a água aqui por areia, né? Nos pratinhos, coloca areia. Você pode colocar produtos, como uma água sanitária ou detergente até, nos pratinhos para evitar que a larva nasça ou para eliminar a larva. Você tem que tirar a água também dos criadouros. Isso é coisa que a gente já sabe, coisa que falam há anos, tá? Mas é bom reforçar.
Se tem muito mosquito entrando na sua casa aí, o que você pode fazer? Pô, você pode colocar tela milimétrica aqui na janela, tela milimétrica nas portas. Você pode, se seu prédio permitir, né, ou sua casa, você pode colocar vidro aqui para tampar e evitar que entre, né, cobrir essa varanda aí. Mas o mais eficaz mesmo é a tela milimétrica, ok? E evitar o acúmulo de lixo ao redor do local que você mora, tá? Então, só para vocês terem uma ideia aí, mais da parte do distância de voo. E lembrar que se você tiver um criadouro aqui, o mosquito normalmente ele fica próximo dos criadouros e no interior das residências, em locais mais escuros, tá? Até ele achar um hospedeiro aí para picar e se alimentar. Se você tiver um criadouro aqui, esse mosquito ele pode voar um raio de 100 a 150 metros normalmente. Agora, se não tiver alimento, ele pode voar um pouquinho mais do que isso, tá? Para procurar alimento. Mas normalmente o perímetro urbano, ele, nesse raio de 100 metros aí, ele já encontra muitas fontes de alimentação. Qual que é a maior fase de resistência do mosquito Aedes aegypti? Ou seja, quando é mais difícil de combater o mosquito? É quando ele é um ovo, quando ele nem nasceu ainda. Por que essa é a parte mais difícil? Primeiro, porque ele é muito pequeno, tá vendo? A olho nu, você provavelmente não vai nem enxergar isso aqui, tá? Esse aqui é o ovo, ó. Uma foto de microscópio aí. Então, ele é muito pequeno e é difícil de enxergar. O que você tem que fazer quando está acumulando água assim, um recipiente? É só chegar e jogar água fora? Não. Isso daí ajuda, tá? Você chegar e jogar água fora desse recipiente ajuda. Mas você tem que pegar, colocar algum produto, por exemplo, um detergente, e escovar isso aqui, passar uma bucha. Porque se você só jogar água fora e depois isso aqui enche de água de novo, esse ovo que está aqui, ele vai nascer. Ele fica aderido aqui, ó, na parede do recipiente, tá? E a fêmea, quando ela vai botar o ovo, ela nunca bota vários em um lugar só. Ela bota um pouquinho aqui nesse recipiente, depois um pouquinho aqui nesse outro, e assim ela vai pulando de vários em vários lugares para perpetuar e proliferar a sua espécie, tá? É uma estratégia bem inteligente dela. Ela nunca bota o ovo em uma parte só, ok? Lembrar também que esse ovo ele é muito resistente, ele pode durar período maior que 1 ano, ele pode durar aproximadamente até 420 dias, se eu não me engano, sem água, tá? Então ele é extremamente resistente e é por isso que é difícil combater, às vezes você não vê. Então lembre-se, o que você tem que fazer? Você tem que pegar, jogar a água desse recipiente, ou de preferência furar ele se você não for usar, né? Ou deixar de cabeça para baixo, e sempre escovar. A limpeza é o básico da sua casa, da sua empresa, tá bom? É o básico para não atrair esses mosquitos. O que mais que eu posso falar? A fêmea também, normalmente, ela não vai colocar o ovo na água, ela põe um pouquinho acima da água, tá? Então, quando chover ou quando cair um pouco um volume maior, aí ele entra em contato com essa água e as larvas nascem. E do ovo até o adulto vai depender das condições climáticas. Lembra que eu mostrei o sol aqui para vocês, ó? Então, do ovo até o adulto, o tempo que vai demorar para nascer depende das condições climáticas. Pode ser de 5 a 7 dias, tá? E para nascer uma larva aí, para desenvolver do ovo para larva, mais ou menos uns 2 a 3 dias, tá? Então aqui é o que eu falei para vocês, é o que eu acabei de falar, a altura de voo, da onde ele é originário e por que ele tem tanta resistência e quanto tempo dura essa resistência, tá? Se quiser dar uma pausada no vídeo para assistir aí, para dar uma lida, né? Então aqui, lembrando só qual que é o Aedes aegypti e qual que é o Aedes albopictus, ó. Tórax escuro com uma linha no centro. Lembra que eu falei que parece que passou uma tinta nele aqui, ó? Esse é o albopictus. E o Aedes aegypti é o que tem essas manchas diferenciadas aqui, ó. Tá vendo? Lembrar também que o pernilongo, ele tem de 3 a 4 milímetros. O Culex, né? O pernilongo, ele é menor que o Aedes aegypti e o Aedes aegypti é maior, tá? Ele tem de 5 a 7 milímetros. Agora, entre o Aedes aegypti macho e o fêmea, eles também têm diferença de tamanho. A fêmea é maior. E eu vou mostrar como que você vai identificar qual que é um macho e uma fêmea. Claro que no dia a dia você não vai fazer isso. Provavelmente você vai matar qualquer um que você vê voando aí, né? Mas é legal de saber, tá? Outra curiosidade
dos pernilongos é que o Culex, ele faz barulho, tá? Então, aquele mosquitinho que você ouve fazendo barulho quando você vai dormir ou quando você tá em algum lugar e ele passa na sua orelha fazendo um zunido, sabe? Esse barulho? Esse aqui é o pernilongo, é o Culex, não é o Aedes aegypti, ok? Mas mata do mesmo jeito, na dúvida, melhor matar, né? Ele incomoda bastante também, beleza? Como que você vai diferenciar o Aedes aegypti macho do Aedes aegypti fêmea? Bom, no macho eles têm os palpos largos e essas antenas aqui deles são bem plumosas. Ó, você pode ver, eu vou mostrar uma foto mais pra frente pra você, a diferença é gritante da antena do macho pra fêmea, tá? Então é uma diferença boa aí mesmo. Lembrar que o macho, ele não suga o sangue, você sabia disso? O mosquito macho não é o que vai sugar o sangue. Quem vai te picar e sugar o seu sangue e te passar as doenças é o mosquito fêmea, é o Aedes aegypti fêmea. Por quê? Porque a fêmea ela vai precisar do sangue para fazer a maturação dos ovos, você entendeu? Para ela botar o ovo, para existir o ovo e para a espécie se reproduzir, ela precisa sugar o seu sangue. O seu sangue vai dar o nutriente que ela precisa para fazer os ovos. Ela também pode se alimentar do sangue de outros animais, tá? Porém, o preferencial vai ser o humano, ok? E outros animais não te passam a dengue. A transmissão é de um humano contaminado, aí tem um mosquito que pica, suga o sangue e vai para outro humano que não está contaminado. É assim que vai ser transmitida a doença, tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente disso. As fêmeas elas são atraídas também pelo dióxido de carbono e pelo calor, tá? O dióxido de carbono é o que a gente vai eliminar na expiração, né? Tem a respiração e a expiração. É o que a gente elimina, o CO2 aí. E é isso que atrai elas, tá? Uma outra curiosidade, a antena do macho é maior porque ele consegue sentir a presença da fêmea, né? As vibrações aí, ele consegue localizar a fêmea para se acasalar com ela também. Tanto o macho e a fêmea eles também podem se alimentar do néctar de flor para obter energia, tá? Mas para botar os ovos vai ser o sangue. Então aqui se quiser pausar para ler, né? Aqui o Aedes albopictus e aqui o Aedes aegypti. Sim, vocês já viram essa imagem, eu sei que vocês já viram, mas é só para lembrar e não esquecer mais qual que é qual, tá? Isso aqui foi o que eu acabei de falar para vocês. Sobre a morfologia, a gente já falei disso também. Pequeno porte, 4 a 7 milímetros, ou seja, o Aedes aegypti é maior que o Culex, lembra? Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? Vamos aqui sobre o comportamento, que eu não falei ainda. O Aedes aegypti ele tem hábitos diurnos, sendo mais ativo no início da manhã e no final de tarde. Porém, ele pode se alimentar a qualquer horário do dia, tá? Então, o Aedes aegypti, ele pode se alimentar, vamos supor, ele vai se alimentar só no início da manhã e no final da tarde? Não. Se ele não conseguir o alimento, ele vai te picar à noite também. Mas a preferência dele é pelos horários, ok? E fique bem claro isso. Inclusive, isso é importante porque quando vai passar veneno, que horário que você tem que passar o veneno? No horário que ele está voando ou no horário que ele está escondido? É no horário que ele está voando dentro da casa ali, no início da manhã ou no final de tarde, é o horário que ele está procurando alimento. Porque aí o veneno, as moléculas vão grudar nele enquanto ele estiver no voo. É muito mais fácil do que se ele estiver escondido atrás ou dentro de algum recipiente, o veneno não vai alcançar ele, tá? A chance do veneno encostar nele é menor, entendeu? Ele se protege. Ele tem preferência por locais urbanos, tá? Urbano e periurbano, e se adapta muito bem a vários tipos de recipiente e que estejam com água acumulada. Capacidade de voo, já falei naquela imagem dos prédios para você também. Eles normalmente não voam distâncias superiores a 100 metros, mas se não tiver alimento, ele vai procurar em uma distância maior. Ele tende a ficar próximo de onde cresceu, ok? Então, só para vocês terem uma ideia, aqui seria onde a gente está localizado, tá? Onde a nossa sede está localizada. E isso aqui é um raio de 100 metros em perímetro urbano. Olha quantas casas tem aqui. Você está vendo isso aqui? Então, vamos supor, um mosquito Aedes aegypti, apenas um, ele pode voar tudo isso aqui.
Qual que é a importância disso? Você lembra que quando eu falei dos recipientes que você tem que lavar, esfregar, porque elas botam os ovos neles? Você lembra que eu falei que ela nunca bota o ovo em um recipiente só? Então, olha a importância. Imagina que tem um mosquitinho aqui, aí ele botou um pouco nessa casa, um pouco nessa, um pouco nessa, um pouco nesse terreno, um pouco no lixo que está aqui. Imagina o quanto que isso espalha. É por isso que quando começa a ter casos de dengue em um bairro, ele se espalha muito rápido, tá? E é por isso que a pessoa, o morador da casa que tem que verificar a casa, ele que tem que tomar as medidas preventivas e retirar os criadouros. Ele que tem que verificar, tá? Normalmente as pessoas não fazem isso ou procuram nos locais errados. Inclusive, eu vou fazer um vídeo passo a passo aí de como você verificar se na sua casa está tendo criadores de dengue. Ele pode nascer inclusive dentro do ralo, um ralo que você não está usando aí, entendeu? E tem um vídeo também sobre produtos caseiros que você pode utilizar para eliminar as larvas, tá? Mas voltando aqui ao assunto, é o que eu falei. O morador tem que verificar, tá? Se está com algum criadouro. Se tiver um terreno abandonado, seria legal limpar esse terreno, o proprietário limpar, né? E qual que é o problema? Imagina que aqui, ó, tá acumulando lixo. Os moradores jogam lixo nessa esquina aqui, tá? Tem um monte de gente jogando lixo. Aí o lixeiro vem, né? O mosquito vem, coloca um monte de ovo aqui, aí o lixeiro vem, coleta esse lixo e leva lá pro aterro, sei lá, aqui. Aí ele levou aqui pro aterro, esse local aqui vai estar cheio de criadouro. E imagina que esse local tá perto de um outro prédio. Aí vai contaminar todo mundo aqui quando nasceu os mosquitos. E é por isso que a dengue vai se espalhando de uma forma que é absurda, tá? Não é só com lixo que a gente tem que se preocupar. Às vezes é com ferro velho, às vezes é com sucata, reciclagem, tá? O mosquito vai escolher o recipiente que for mais adequado ali, o recipiente que tiver com água, e ele vai botar os ovos ali. E é por isso que a doença se espalha tão rápido em perímetro urbano. Beleza, vamos falar agora sobre o ciclo de vida do mosquito Aedes aegypti. O ciclo de vida é extremamente importante para você entender como você tem que vistoriar a sua casa e por que tem que ser tão rápido a eliminação desses criadouros. Então, como eu falei, lembrando que esse ovo aqui não é de Aedes aegypti, é só uma ilustração, tá? Mas enfim. O mosquito vai botar o ovo num recipiente e esse ovo é extremamente resistente. Num período de 2 a 3 dias, já nasce a larva. Tá? Passou esse período, num período de mais uns 2 dias, nasce a pupa. E mais uns 2 dias, já nasce o adulto. Então esse ciclo aqui, ó, de 5 a 7 dias, dependendo da condição ambiental, dependendo da temperatura, o mosquito adulto já vai nascer. Então imagina, o ovo entrou em contato com a água, em uma semana já nasce um mosquito adulto. Imagina a rapidez que é isso numa cidade durante uma epidemia, tá? É muito rápido, gente. É uma semana, na verdade 5 a 7 dias. Mas eu já peguei alguns ovos e fiz um experimento na época do verão. Tava muito quente e virou ovo para adulto em 4 dias. Apenas 4 dias com aquela temperatura que tava, tá? Tava uns 32, 33 graus todos os dias, bem abafado. Virou adulto muito rápido. Então imagina aí uma casa ou um terreno que está cheio de lixo com água e tem ovos da dengue. Em 4 dias vai nascer mais mosquito, eles vão se alimentar e vão botar mais ovos e assim vai, tá? Até chegar a época do frio. É absurdo a velocidade que ele se espalha e é por isso que você tem que entender que esse ciclo de vida influencia também no seu bem-estar e na saúde da sua família. Se você não quebra esse ciclo de vida dele, do ovo e da larva, você vai ter um monte de mosquito podendo transmitir diversas doenças e afetar várias pessoas aí na sua região, tá? Esse ovo aqui, que é colocado em jangada, tá? Como se fosse um barquinho, ó, tá? O formato de um barquinho. Isso aqui é mais do Culex, tá? É só uma ilustração para você ver a diferença. O Aedes aegypti é esse aqui. O Culex normalmente ele coloca o ovo tudo junto assim, beleza? Agora o Aedes aegypti, lembra que eu falei? Quando ele vai botar o ovo, ele bota vários ovos em vários locais e vários recipientes diferentes. E o ovo do Aedes aegypti ele vai ficando preto, tá? Ele vai se melaninizando aqui, oxidando e vai ficando dessa coloração. Ele tem uma resistência maior. Então, para você ver a diferença de cor aqui, esse aqui é um outro tipo de mosquito, esse aqui é do Culex e esse do Aedes aegypti. Tem a diferença de tamanho, né, e de coloração. Ok?
Então, olha essa foto para você ver. Parece um ovinho mesmo, né? Uma casca aí bem adaptada. E ele é resistente. Um dos únicos produtos que foi comprovado que pode quebrar essa casca aqui, para realmente eliminar, é água sanitária. Mas tem que estar na concentração adequada, tem que estar no local certo, tá? Não é a água sanitária vai matar e pronto. Não. Ela tem que ser bem utilizada, tá? Nas concentrações adequadas. O melhor a se fazer é lavar e esfregar, ok? O recipiente, caso você vá usar o recipiente, um balde, por exemplo. Então aqui só para você ver como que é mais ou menos uma larva do mosquito da dengue. Depois eu vou pôr alguns vídeos aí para vocês verem também. Ele tem antena, cabeça, tórax e o abdômen. Por que isso aqui é importante? Quando a gente usa um larvicida, por exemplo, né, que é um veneninho biológico que vai matar a larva, quando a gente usa um larvicida, ele acaba estourando aqui, ó, o abdômen dessa larva. Ela se alimenta do larvicida, dessas partículas, e ela se alimentou, ele vem aqui e causa o rompimento do intestino delas aqui, tá? Daí acaba matando a larva. Isso aqui é o sifão que eles usam para respirar. Então ela fica assim, ó, nesse modelo vertical aqui, ó, tentando respirar. Ela vai até a superfície da água, ó, aqui é a superfície. Ela vai e respira pelo sifão. E ela fica nesse modelinho reto aqui, beleza? Ó quantas larvas tem aqui, ó. Você pode ver também, isso aqui é uma planta, né? Acho que é uma bromélia, né? Não sei. Se você tiver essas plantas que acumulam água no seu quintal, lembra de pegar, por exemplo, o esguicho, a mangueira, e bater com força aqui, ó. Bater a água com força para expelir essas larvas de dentro aqui, para tirar elas, porque a água vai bater aqui e vai jogar elas para fora. Então tem que ser com pressão, tá? Para tirar essas larvas daqui. Tem gente que fala, ah, não, a bromélia solta um líquido que mata a dengue. Não solta, não mata não, tá? O único jeito de tirar é esse que eu falei. Então aqui, as diferenças de Anopheles, Culex e do Aedes. A larva do Aedes ela é mais clarinha, o tórax é um pouco menor, o sifão dela é reto, diferente do Culex que é mais curvado aqui, tá? A posição que elas ficam na água é vertical, o Culex é mais diagonal e o Anopheles ele fica totalmente horizontal assim na superfície para respirar, tá? Isso devido ao sifão, aqui ó, sifão e o sifão deles aqui ó, essa pontinha preta, tá? Cada um tem um tipo de sifão, que é o que permite a respiração deles, das larvas, tá? Então aqui você pode ver elas na posição vertical. O que é isso aqui em cima? É o reflexo, tá? É o reflexo dela aqui, ó, nada demais. Mas o sifão vem até aqui, ó, tá vendo? Até aqui, até aqui. Essas aqui são as pulpas. As pulpas, lembrar que é importante lembrar, né? Elas não se alimentam. Então, um larvicida que iria romper o intestino delas aqui não vai afetar a pulpa, porque a pulpa não vai se alimentar, então ele não vai vir aqui no abdômen dela, tá? E a pulpa, ela vai virar um mosquito. Dá um período de 2 dias aí, ela vira um mosquito. Então é isso. Ovo, larva, pulpa e adulto. Lembrando que tem o macho e a fêmea. Esse mosquitinho aqui da foto seria o quê? Macho ou fêmea? Como que você vai lembrar? Lembra que é plumoso e o plumoso é o macho, tá? O da fêmea é diferente. A gente vai vendo uma imagem mais pra frente aí. Então aqui, como vocês podem ver, começamos pelos ovos, ó. Após 3 dias vai virar larva, normalmente 2, 3 dias, tá? Larva, fase aquática. Vai para o estágio pulpal aí 5 dias, mas normalmente é bem mais rápido que isso, tá? E pupa em 1 a 2 dias se transforma adulto. Total, uns 5 a 7 dias esse ciclo aí, beleza? Mais uma imagem aí do ciclo. Ah, outra coisa importante que eu não tinha falado, elas põem de 100 a 150 ovos por vez, tá? E isso acontece a cada 4 dias, mais ou menos, que é o tempo necessário dela se alimentar e maturar o sangue para transformar ele em ovo, tá? Então, a cada 4 dias aí, é 100 a 150 mosquitos novos que podem nascer, tá? Por isso que também se espalha muito rápido. Tempo de vida do mosquito adulto.
em média 30 dias, não é só 30 dias, é em média, tá bom? Média 30 dias, mas pode ser até uns 42 dias aí de vida, tá? Então aqui já falamos também. Ah, eu tinha dito que era 420 dias, né, que ele pode resistir, mas é aproximadamente isso, ó, até 420, até 450, por aí, tá? Nessa média aí de tempo. De normal, o normal do ovo é 6 meses a 1 ano, mas pode passar disso, tá? Transmissão da doença do mosquito Aedes aegypti. Nós já falamos aí da transmissão, mas agora eu vou enfatizar um pouquinho mais ela, tá? Então, o que eu falei nas aulas anteriores? Vocês lembram disso aqui? Isso aqui é um macho ou uma fêmea do mosquito Aedes aegypti? É um macho. Como que você vai diferenciar? Plumoso. Lembra as anteninhas plumosas, ó? É bem diferente da fêmea, ó, tá vendo? Os palpos também, mas é bem diferente da antena da fêmea. Essa aqui é uma fêmea, então, ó, voltando. Ó as antenas dela aqui, ó a diferença. Fêmea, macho. Fêmea, macho. Tá? Foca na antena, ó. Ó a diferença. Beleza, deu pra ver, né? Lembrar que a fêmea vai se alimentar de sangue para maturar os ovos, ok? Só para isso. Então a transmissão da doença, vamos lá. Um mosquito saudável, fêmea, vai picar uma pessoa que está doente, que está com a dengue, ela está no período de viremia, ou seja, está transmitindo, ok? Picou, esse mosquito picou, ele vai se infectar. Um mosquito infectado vai fazer o quê? Ele vai se alimentar de novo de alguém saudável. E esse saudável vai acabar pegando a doença, porque o vírus vai estar no mosquito. Certo? Ó, ele estava verdinho, saudável, picou alguém doente, o mosquito se adoeceu com o vírus, se contaminou, passou para alguém e a pessoa ficou doente. E o que vai acontecer? Outra vez, um mosquito vai picar essa pessoa e assim vai. Vai ter esse ciclo de transmissão, beleza? Então aqui só para vocês verem como que um mosquito faz quando ele está picando. Ele vai enfiar aqui, ó, como se fosse uma agulha, vai procurar aonde está os vasos sanguíneos e vai sugar o sangue, tá? Ó, é como se fosse uma agulha mesmo, ele vai dilacerando a pele. Eu tenho um vídeo aqui, vou até colocar para vocês verem, só um minutinho, tá? Deixa eu colocar aqui o vídeo para vocês. Então já coloquei o vídeo, né? A transmissão é o que eu já falei. Picada da fêmea, ok? A fêmea picou. Vai acontecer o quê? Picou a pessoa no período de viremia, que é 1 até 5 dias antes de aparecer algum sintoma, tá? Ela pode já estar com o vírus se replicando no sangue dela. Aí o mosquito sugou o sangue, vai se multiplicar no mosquito e ele vai passar para outra pessoa, tá? Quando que ele vai passar? Ele só vai passar para outra pessoa quando ela for se alimentar depois de um período de 1 a 2 semanas, tá? Ela se alimentou, já replicou o vírus nela, no aparelho digestivo, nas glândulas salivares, ela transmite pelo resto da vida. Lembra? 42, 56 dias, em média 30 dias. Então, não é que ela picou uma pessoa doente e já picou outra, pronto, contaminou. Não, tem um período aí, um tempo, que o vírus precisa para se replicar aí no mosquito, beleza? Agora, quanto ao humano, o período de incubação do vírus da dengue no humano é de 4 a 10 dias, tá? Aqui, no outro slide, falou, cadê? Falou de 1 a 5 dias, tá? Mas isso varia muito. O período médio é de 5 a 6 dias, tá? E aqui só para vocês verem aonde que afeta. Aqui seria, no caso, dengue, zika, chikungunya, febre amarela, tá? Esse slide aqui, essa imagem, vocês desconsiderem. Focando na dengue, quais são os sintomas da dengue? Febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, manchas na pele, vômitos ou náusea, fraqueza e cansaço. Mas, por exemplo, a mancha na pele não é todo mundo que vai ter, não vai aparecer em todo mundo essas manchas, tá? Principalmente se a pessoa for parda, negra, é mais difícil de ver, ok? Então não é todo mundo que vai ter. Eu, quando tive dengue, por exemplo, eu não vi nenhuma mancha na minha pele,
tá? E eu sou mais pardo assim, né? Mais escurinho. Não vi nenhuma mancha na minha pele. Mas eu tive febre alta, tive dor atrás dos olhos, que é muito importante também, dor de cabeça, eu tive náusea, não cheguei a ter vômito, mas náusea eu tive, fraqueza e cansaço eu tive também, dor no corpo eu tive muita dor no corpo, beleza? Então os sintomas variam para as pessoas, mas normalmente é um desses sinais acompanhado de mais dois, tá? Então se você estiver suspeitando que você está com dengue, por exemplo, o que você vai ter? Normalmente, você pode ter uma febre mais dois sinais. Então, tô com febre, dor de cabeça e dor atrás no olho. Pode ser. Tô com febre, dor de cabeça e dor no corpo. Pode ser dengue. Tô com febre, náusea, fraqueza e cansaço. Pode ser dengue. E tem pessoa também que praticamente não sente nada, entendeu? Então varia muito de pessoa para pessoa e varia do sorotipo também que ela pegou, tá? Ações de controle vetorial para eliminar o mosquito da dengue. Então, quais ações existem? Quais ações são feitas pelos profissionais que trabalham com isso? Normalmente, os agentes de controle de endemias. Existe o controle mecânico, que significa eliminar os criadouros, remover barreiras, quebrar as coisas, os recipientes, né? Quebrar, eu digo, fazer um furinho às vezes para sair água, ou descartar do local adequado, do local inadequado que está, né? Fazer um gerenciamento de resíduos, né? Tem também o controle químico e biológico, aplicação de inseticida ou outros venenos, né? Que seria o controle químico. E a aplicação do inseticida, do controle químico, ele foca em eliminar só a forma adulta, a forma que já está voando, tá? Ou seja, usado apenas em caso de transmissão confirmada na área. E o que acontece? Muitas pessoas pedem, eu quero o fumacê, eu quero o veneno aqui na minha região. Gente, não é feito assim. É feito a partir da notificação do caso, tá? Então a unidade de saúde e a vigilância epidemiológica notificam o setor de controle de endemias ou as zoonoses, tá? Aí eles vão lá e fazem, a partir de estudo prévio, eles fazem o veneno no local. Não é só chegar e passar veneno, porque existem outros insetos, e esse veneno pode matar esses outros insetos do local. Por exemplo, abelhas. Imagina, você vai passar um veneno para o mosquito da dengue, tá cheio de abelha no local, cheio de apicultor, você vai acabar matando as abelhas. Então tem que tomar esse cuidado de avisar os apicultores antes, tomar medidas preventivas, avisar o local, fazer um estudo antes da área, tá? Não é só chegar e jogar veneno, tá? Sendo que o foco deve ser o controle mecânico, que é muito mais eficaz. Por quê? Por que o controle mecânico é mais eficaz do que o controle químico? Alguém consegue imaginar aí? Lembra que eu falei que a fase mais resistente do mosquito é o ovo? Vocês lembram disso? Tá, o ovo é o mais resistente, mas e a larva? A larva é a fase mais vulnerável. Eu não sei se vocês sabem, mas a larva, se você jogar água fora no chão, a larva vai cair no chão e vai morrer. Ou se você tacar qualquer produto, uma água sanitária, detergente, um produto químico ali, a larva não sobrevive ali, na onde ela tá, entendeu? Então, gente, tem que focar no controle mecânico. Para você eliminar algo que está na água que você está vendo, é muito mais fácil do que eliminar um mosquito que está voando. O mosquito ele pode voar, sair para fora da sua casa e ir para outro lugar, enquanto você está aplicando veneno na casa ali da pessoa. O mosquito ele tem um raio de ação muito maior, você entendeu? Então a forma adulta é mais difícil de ser eliminada, tanto o ovo quanto a forma adulta. Então a gente tem que focar no controle mecânico ou no biológico, que vai eliminar as larvas também. Mas é só não ter criadouro, é só não ter lixo. Olha isso aqui, ó quanto lixo. Se você continua fazendo isso na sua casa, no seu quintal, jogando lixo na rua, gente, isso aqui fica incontrolável, né? Ó, pneu jogado, isso aqui é muito comum. Então, se você elimina isso aqui, faz um gerenciamento de resíduos adequado, se a sua cidade faz isso, se você não deixa o lixo jogado assim, já ajuda muito, tá? Ó quanta água tinha nesse prato aqui. Qual que é a dificuldade do morador de vir e tirar a água desse prato aqui, colocar uma areia, alguma coisa assim? É muito simples. Tipo, o cara que deixou a água aqui não tem nem explicação, tá? É só chegar e tirar. Quanto tempo você perde? 5 segundos jogando a água disso aqui fora? Você entendeu? Beleza. Outra coisa que ajuda muito que todas as cidades deveriam ter,
ecopontos e reciclagem. Isso aqui ajuda muito. Tá vendo que essa reciclagem aqui é toda coberta? É muito melhor do que uma reciclagem que deixa tudo jogado assim e fala, eu tô reciclando. Não, tá acumulando lixo, entendeu? Ó, olha isso aqui, ó. Ah, tem lixo caído. Não, isso aqui é normal, mas tá organizado, ó. Tem o barracão, tá protegido. Muito desses recipientes pode ter ovo do Aedes aegypti, só que eles vão ser prensados, eles vão ser, sei lá, incinerados, tratados, vão ser reciclados, vão virar outro subproduto, tá? Ecoponto nas cidades também ajuda muito, toda cidade deveria ter, para evitar que os moradores acumulem lixo assim em terrenos, na rua, etc, né? Pneus. Existem legislações que falam sobre o descarte de pneus, principalmente legislações ambientais, né? Olha quantos pneus aqui. Aqui é um local coberto, aqui você vê que já não é, mas eles estão indo para a máquina, ó, tá vendo? Ele vai subir aqui, cair e vai virar resíduo. Pode ser reaproveitado para várias coisas, borracha, pode virar asfalto, outros submateriais. Então, tem aproveitamento, né? Dá para tirar um dinheiro com isso daí. Outro que eu já falei, as bromélias, é só jogar água com pressão aqui e vai tirar as larvas do local, ou não ter bromélias, pronto. Inclusive, ó, em tronco de árvore, criador natural isso aqui, não é criador artificial, criador natural já foi encontrado também, tá? Então, se você sabe que tem aí na árvore, você pode colocar, sei lá, outros produtos aqui que sejam larvicidas, ou tentar fazer alguma coisa para não acumular água aqui, né? Apesar de ser difícil, mas é um criador natural, acaba acontecendo, tá? Então, às vezes, mesmo você mantendo sua casa sem lixo, tudo limpinho, pode ser que tenha um criador natural aqui numa planta, numa árvore, entendeu? É um risco também. Aqui, para vocês verem, é um controle mecânico que está sendo realizado pelos agentes. Ó, tinha uma lona cobrindo o pneu. Aí a lona está cheia de água. Você tira, você descobre que tem um furinho que estava fazendo a água cair aqui no pneu e estava cheio de larva, tá? Então, se não tivesse o lixo, se estivesse em local coberto, já estaria resolvido esse problema, né? E só para lembrar, a larva é a fase mais vulnerável do mosquito. A gente tem que acabar com a larva. É mais fácil de matar a larva e eliminar o ciclo de vida desse mosquito. E, consequentemente, diminuir os casos da doença. Aqui é o controle químico, tá? Então, aqui nós temos aplicação de larvicida. Aqui nós temos a aplicação do veneno Cielo, tá? Pode ser usado larvicida nessa máquina também, mas aqui no caso é o veneno Cielo, é a nebulização. E essa nebulização é para matar um mosquito adulto. O veneno aqui, ó, tá vendo o veneno sair aqui? Ele vai grudar no mosquito, né? E vai acabar matando o mosquito que estiver voando. Esse veneno ele fica em suspensão no ar aí por algum tempo. Ele é bem leve, né? É uma aplicação de máquina ultra baixo volume. Então ele acaba matando o mosquito adulto. O ângulo que a máquina deve ser trabalhada é 45 graus, tá? Então o ângulo normal seria aqui, nunca apontado para o chão. Beleza? Aqui é a aplicação de veneno perifocal, que é feita em pontos estratégicos, tá? Tem um vídeo aí de pontos estratégicos, vou mostrar para vocês depois. Então, normalmente cemitério, borracharia, reciclagem, sucata, etc. são pontos estratégicos, locais preferenciais que têm recipientes e acumulam, podem acumular, né, água, e são preferenciais para o mosquito botar o ovo, tá? Você pode ver esses pneus aqui, ó, estão debaixo do sol, expostos aí acho que era uma borracharia ou um comércio, alguma coisa assim. Deveriam estar cobertos, né? Aqui é uma pesquisa de larva de um agente de saúde nosso, um agente de endemias nosso, né? E aqui, no caso, seria detergente. O detergente pode ser um produto alternativo para fazer o controle dessas larvas. Vai matar todas as larvas? Não. Mas ele pode funcionar. Por quê? Porque o detergente ele quebra a tensão superficial da água. Então a larva, quando ela sobe para respirar, ela não consegue respirar e acaba morrendo, tá? Mas não é 100% que morre. O melhor é eliminar os criadouros. Controles alternativos para o mosquito Aedes aegypti. Produtos que você tem na sua casa e podem servir para acabar com o mosquito, né? Pelo menos eliminar uma boa parte deles. Então temos aqui cloro, sim, aquele cloro de piscina, tá?
ele é eficaz contra as larvas. Sal, ele também ajuda a desidratar as larvas, né? Ele acaba tirando o equilíbrio osmótico que elas têm nelas, no intestino delas lá, no corpo, nas células, e acaba matando as larvas. Mas tem que ser uma quantia grande de sal, né? Dependendo do volume do recipiente. A água sanitária também é muito eficaz. E detergente. O detergente é para quebrar a tensão superficial da água, igual eu falei anteriormente. Mas o melhor é eliminar o criadouro e não deixar a água parada. Mas quando não der, você pode colocar algum desses produtos, tá? Normalmente, o cloro aí para piscinas, né, pela concentração que é o cloro, o sal em algum recipiente pequeno, em algum ralo, alguma coisa assim, água sanitária também em ralo ou alguma coisa assim, né? Potinho de planta, essas coisas assim, tá? Existe também o uso de peixes larvófagos, ou seja, peixes que vão comer as larvas. Não são todos os peixes que comem larva, não é só porque tem peixe que ele está comendo a larva, beleza? Então, esses peixes, algumas cidades utilizam eles em bebedouros de grandes animais, áreas rurais, né? Ou até cavalo, criação de galinha, alguma coisa assim que o cara cria naquele quintal, naquele terreno, dentro da cidade. Eles acabam usando esses peixinhos. Fosso de elevador, piscina desativada, tambor de horta, normalmente de plantação, né? Eles também podem utilizar esses peixinhos aí. Normalmente são esses peixes que são utilizados, é o gupe, guaru barrigudinho ou beta, tá? Só deve ser feito em recipientes que não são lavados frequentemente, que é os que eu falei aqui, tá? Piscina, fosso de elevador, coxa de animais, beleza? Limpeza semanal já é suficiente para controlar as larvas. Por quê? Porque a limpeza semanal de algum recipiente, algum tambor, alguma coisa assim, vai acabar eliminando os ovos também, tá? Então aí a imagem para vocês verem. Aqui é uma tabela de produto caseiro, a concentração que você tem que usar. Então lembra que eu falei do sal, por exemplo? Ó, até meio litro é 1 colher de sopa de sal. 50 litros é 1 quilo de sal. Então tem essa tabelinha aqui. Caso vocês queiram, é só pausar o vídeo e anotar ou tirar um print aí, tá? Água sanitária também, mesma coisa. Aqui as concentrações e as doses que você tem que usar aí. Dá uma anotada. Controle mecânico a gente já falou. Já falei para vocês sobre o controle mecânico. Se quiser ler, tá aqui, mas já falei dessas coisas. Aqui é sobre os pneus, né? Legislação ambiental, logística reversa para devolver pneus, etc. Tá? Controle químico e biológico. Estamos falando também, já falei um pouco da parte dos venenos, mas agora vamos falar sobre larvicidas, tá? Larvicidas, o que a gente usa atualmente, distribuído pelo Estado, pelo governo, é esse aqui, ó. É o larvicida biológico com BTI, Bacillus thuringiensis com a variante israelensis. É um larvicida biológico que tem uma bactéria esporulada aí, e é meio encapsulado, esporulado, né? A larva se alimenta dela, já expliquei para vocês como funciona isso aqui anteriormente. A larva se alimenta e vai romper a parede intestinal da larva e ela vai acabar morrendo, tá? Tem o piriproxifem, que já não é mais utilizado, né? Porque tem resistência, foi comprovada a resistência de alguns. Ele faz ela nascer, mas ela não cresce. Então é um inibidor de crescimento. E o Natular, o Spinosad, ele é muito bom, tá? O Natular é muito bom, mas a gente acaba não utilizando, porque o Estado não distribui, então tem que ser através de compra. O município teria que comprar, né? Então o que a gente tem é esse aqui, ó, o BTI. E ele é excelente. O BTI, ele pode agir em mais ou menos 24 horas, mas quando você joga na água, se você vê aí que passou uns 10 minutos e a larva se alimentou, ela já acaba morrendo, tá? É bem rápido até. E eu falo que é rápido porque eu já fiz vários testes com o BTI de jogar ele em recipientes que tinham larvas e ficar observando, marcando o tempo e normalmente 10, 15 minutos já matou todas, tá? É bem interessante. E normalmente o Estado vai substituindo venenos, larvicidas e tal, ele vai fazendo sempre um ciclo, né, uma troca para tentar não ter a resistência dos produtos.
Porque, querendo ou não, o mosquito ele vai se adaptando. Assim como vários outros insetos, artrópodes, etc., eles vão se adaptando com venenos, né? Então aqui o tratamento focal do larvicida. Você vai colocar em recipientes que não conseguem ser eliminados. Então, sei lá, tem um tambor muito grande aí que você não consegue eliminar, você não pode tirar água. Você vai e coloca um pouquinho de larvicida, tá? Ou, sei lá, uma piscina, uma casa desativada aí, tá? Evitar o tratamento de depósitos de água para consumo humano, exceto em epidemias. Se tiver tendo epidemia, você pode tratar. Ele é seguro para que o humano beba essa água, tá? Mas em dias normais a gente evita. E o período de ação e residualidade, o período de duração disso aqui, desse BTI, do larvicida biológico, é de 2 a 3 meses, tá? O período de residualidade dele. Então, se jogou 2 a 3 meses ali, se não teve mais água em excesso, né, não ficou chovendo naquele recipiente, ele vai durar e vai eliminar as larvas ali. Então, vamos lá. Onde que pode ter um criadouro também? Atrás da sua geladeira. Muita gente não olha esse recipientezinho aqui que tem atrás da geladeira. Então, você pode colocar água sanitária e esfregar, né? E já vai resolver o problema dos ovos, ok? Então aqui a gente já falou do regulador de crescimento, já falou do BTI e do organofosforado aqui, o Temefos, tá? Hoje em dia ele não é o larvicida de primeira escolha, só para ficar bem claro, é o BTI, tá bom? Isso aqui eu tirei do manual, mas já não é mais o de primeira escolha. Em áreas infestadas, todos devem ser tratados, todos os depósitos, tá? Caso não sejam passíveis de controle mecânico, é o que eu já falei. Não deve ser aplicado em lata, plástico, copo descartável, garrafa. Isso aqui, por exemplo, é uma garrafa. Você não precisa ficar jogando larvicida dentro de cada uma, é só virar. Se você eliminar a garrafa, o criadouro, né? Você não precisa ficar jogando o larvicida aqui. Isso aqui tem que recolher o lixo. Não vocês, né? Mas assim, o responsável pelo local teria que recolher o lixo e jogar no local correto, dar um destino correto para isso daí. Nebulização. Já falei um pouquinho de nebulização, mas vamos falar de novo aqui, baseado nisso daqui. Então, baseado nessas imagens, a nebulização seria eficaz num local assim? Talvez. Mas o que seria mais eficaz ainda? O gerenciamento de resíduos. Se tivesse alguém limpando esse lixo ou não jogando esse lixo nesse local, o problema estaria resolvido. Você não precisaria aplicar veneno aqui. Ó, você não precisaria. Isso aqui poderia ir para reciclagem, 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 tá? Então, esse que é o problema. Aqui não é um local para você ficar passando veneno. Não é. Aqui é um local para ser limpo o lixo. Não é um local para jogar o lixo aqui. A população joga, né? Fazer o quê? Mas aqui tem que ser recolhido esse lixo. Não precisa ir lá e eu vou ficar tratando esses recipientes. Não. Isso aqui é recolher o lixo que você acaba com o problema, tá? A nebulização, ela tem que ser feita de manhã ou final de tarde. Por quê? Porque existe um negócio chamado inversão térmica. Lembra que o mosquito ele está mais ativo de manhã, no horário mais cedo, e no final da tarde? Consequentemente, é o horário aí da nebulização, que é o horário que ele vai estar voando, que ele vai estar ativo. O que acontece? Um dia normal, o ar quente, né, conforme vai esquentando lá pelas, 10 horas da manhã, o ar quente vai subindo e o ar mais frio fica lá em cima, tá? Então o ar quente sempre sobe, beleza? Quando tem inversão térmica, o que acontece? Que é o período de manhã ou final de tarde, né? O ar frio, em vez de ele estar lá em cima, ele fica bloqueado aqui, ó. Então fica aquela temperatura, aquela neblina, sabe? Aquela temperatura amena, confortável, de manhãzinha, ou final de tarde que você sente que está esfriando. Essa é a hora de fazer. Por quê? Porque a nebulização,
quando você está fazendo, o veneno não pode pegar e subir. Porque o mosquito não está lá em cima. O mosquito, lembra que eu falei que ele fica aqui, ó, 1,20 m, 1,5 m? Ele fica aqui embaixo. Então o veneno ele tem que ser lançado e ficar voando aqui embaixo. Entendeu? Ele não pode subir. Certo? Então é isso, ó. Ar frio descendo, a inversão térmica, né? Ó, o ar frio desce e aprisiona poluentes. Tudo isso que eu falei, tudo isso que está escrito é sobre a inversão térmica. Por exemplo, aqui, ó. A nuvem de inseticida não pode atingir mais de 6 metros de elevação. 6 metros já é alto, tá? 6 metros já é alto. A inversão térmica é produzida geralmente de manhã, depois do nascer do sol, e à tarde, antes do pôr do sol. É o que eu falei também, que é o horário que o mosquito vai estar ativo também, tá? Você não pode fazer a nebulização, sei lá, 2 horas da tarde num sol de 40 graus, entendeu? O inseticida tem que deslocar-se horizontalmente, tá? Porque a chance de entrar em contato com os mosquitos vai ser maior. Então, ó, toda vez que você vê isso aqui, ó, essa neblina, seja ela de poluição ou de umidade, pensa em inversão térmica, tá? Que é o horário que o mosquito vai estar ativo e que o veneno seria mais eficaz. Por que no calor é errado? Essa imagem é uma ilustração, tá? Não estou falando que isso aqui está errado, mas no calor seria errado por quê? Porque você vai lançar o veneno, como a gotícula dele é bem pequena, é ultra baixo volume, ele é tão leve que ele sobe. O calor faz ele subir. Imagina um balão. O balão não tem o fogo no balão que faz o balão subir? Aqueles balão que voa? Então, seria a mesma coisa. O calor faz isso aqui subir. O mosquito não vai estar lá em cima, voando a 10 metros de altura. Ele vai estar aqui, ó, aqui embaixo. Então, tem que se deslocar horizontalmente. Tá vendo o ângulo aqui, ó? 45 graus. Tem que deslocar horizontalmente, tá? Para pegar o veneno e essas gotículas irem batendo no mosquito, ó. O voo do Aedes é mais ou menos nessa faixa aqui, tá? Lembrando que o vento pode empurrar ele e tal, claro, mas ele fica sempre mais baixo aqui. Então aqui só para vocês verem umas gotículas. Essas gotículas aqui, ó, 400 micras de tamanho, 200 micras, 50 micras e 100 micras. O tamanho das gotas da nebulização, se eu não me engano, é de 15 a 20 micras, ou seja, é menor que isso aqui, ó, tá? Porque uma gota dessa no mosquito, ela bate e ele repele. O próprio corpo dele acaba repelindo gotas grandes, tá? Então só para vocês verem, 350 micras, 600 micras, 200 e 100. Isso aqui são gotas grandes para o mosquito. O mosquito tem de 5 a 7 milímetros, tá? Ó, essa planta aqui é gigante, é bem maior que o mosquito. Então as gotículas são menores que essa aqui, só para você ter ideia, ó. Em pulverização agrícola, seriam esses tamanhos de gotas. Mas para o mosquito é menor que essa aqui. Só para vocês terem ideia, tá? Menor que isso aqui. Então, ó, você não faz num período de tarde assim. Por quê? Porque vai estar calor e o inseticida vai subir, ele não vai atingir o mosquito. Tamanho da gota, 15 a 20 micras, é aplicado com essa máquina ou com essa máquina. Nebulizador costal motorizado, esse aqui é da Guarani, tá? Ultra baixo volume, e esse aqui é uma Leco 1800E, que é ultra baixo volume também. Lembrando que esse aqui ele pode ser adaptado para jogar larvicida. A nebulização motorizada, né, com o veículo, ela tem que ser feita em 4 ciclos consecutivos ou ciclos de 3 a 5 dias. A gente aqui no município usa ciclos de 3 dias, tá? Porque ele vai reduzindo o nível de infestação do mosquito. Então a gente faz 3 dias o mesmo local que foi previamente realizado. Então você faz um dia nesse local, outro nesse local e outro nesse local. 3 dias seguidos, os mesmos quarteirões. Só não é feito se tiver muito vento, se chover, se tiver algum problema com a máquina, né? Aí você faz depois, você volta a fazer depois, você zera o ciclo e faz depois. Pode ser feita também a aplicação a cada 7 dias por 4 semanas consecutivas, mas esse é mais difícil, vai depender do tamanho do município, vai depender do trabalho que está sendo realizado. Aqui no município, o que a gente faz? A gente pega o carro e as máquinas,
faz com o carro 3 dias seguidos, né, no local, 3 dias seguidos. Enquanto está fazendo com o carro, uma equipe passou antes fazendo o controle mecânico, depois uma equipe passa fazendo o controle com a costal de dia e o carro à noite, tá? Isso se tiver com a região em epidemia, certo? Se o bairro tiver muito infestado, ok? São casos específicos. Então aqui é a máquina. Nessa imagem, o que está certo e o que está errado nessa imagem aqui? Vocês podem me dizer? O que está certo? O ângulo da máquina está certo. Ó, o ângulo está correto. Ou seja, o veneno tem que vir aqui para cima e tem que ir caindo, né? Nunca apontando para o chão. Beleza. EPIs, né? Máscara, óculos, o protetor auricular, boné, macacão, luvas, tudo certinho. Muito legal, beleza? Ó, bota de trabalho. Então tá nas normas aí regulamentadoras, né? Tá com proteção de EPI, tá tudo certo, ok? Ok. O que tá errado? Vocês conseguem me dizer? Tem coisa errada aí. Bom, primeiro, eu não sei se ele começou, se esse funcionário começou por essa área aqui. Você não começa entrando na casa e espirrando inseticida, tá? Você vai achar os pontos lá no fundo, vai cercando a casa e depois você vem e finaliza aqui na frente. Pode ser que essa foto seja no final, ok? Eu não sei qual foi a ordem que ele entrou, beleza? A janela da casa está fechada. Por que está fechada a janela da casa? Não deveria estar fechada. Isso está errado, tá? O inseticida ele tem que ser lançado lá, ó. Você tem que vir aqui, por exemplo, você vem aqui, abre a janela, o morador deixa tudo aberto, o morador sai, os animais saem, você joga o inseticida lá, porque o mosquito, normalmente ele está onde? Está lá dentro. Ou ele está nos criadouros aqui, ó. Tá vendo, ó? Vasinho. Ou ele está em criadouros aqui, escuro e sombreado, ou ele está lá dentro, certo? Beleza. O que está errado? Outra coisa que está errada. Aqui, ó. Tá jogando inseticida na planta. O mosquito, o Aedes aegypti, ele não vai vir aqui, ele não vai ficar escondido aqui. Aqui vai ter outros insetos. Borboleta, lagarta, sei lá, vai ter outros insetos aqui. Você não precisa jogar inseticida na árvore. Não se joga, tá? Aqui, ó, cana, não precisa jogar aqui. Ó, vasinho de planta. Isso aqui, no caso, a pessoa que vai auxiliar você tem que vir, tem que dar uma olhada. O morador tem que ser orientado para dar uma olhada aqui, ver se não tem água acumulada, beleza? Mas, ó, o inseticida tinha que estar sendo jogado lá, tá bom? Qual que é o objetivo final da nebulização? O objetivo final é eliminar o mosquito adulto que estiver voando, que seja o mosquito fêmea. Então o objetivo é eliminar as fêmeas, ou o mosquito Aedes aegypti. Então, tudo isso que a gente já falou, tá? Ó, gota tem que ser pequena, que é o que foi mostrado no vídeo para vocês. Horário é extremamente importante. Ação de controle focal, que é para eliminar as larvas, os recipientes, é extremamente importante. Ó, aqui, ó. Aqui seria uma aplicação residual, ou seja, você vai aplicar o produto, tá vendo essa mancha na parede? É o produto. Esse produto aqui ele vai ter um período de ação. Dependendo do produto, é 2 meses, 60 dias, né? Ou até 8 meses. Se você usar um Actelic da Syngenta, é um veneno microencapsulado que dura 8 meses, até 8 meses. Agora um Fluldora, por exemplo, que é o que o Estado fornece, ele dura 60 dias. Então, 60 dias, se o mosquito pousou aqui, ele acaba morrendo, tá? Ó, pneu tá na área coberta, legal isso aqui. Isso aqui, borrivação residual intradomiciliar, é complicado, porque pode ser que tenha animal na casa, o animal acaba lambendo veneno, pode quebrar coisa na casa, pode sujar, pode manchar, então a borrifação, o BRI, ele é um pouco mais complicado de ser realizado, tá? Por isso que aqui é priorizado os pontos estratégicos, beleza? Bloqueio de transmissão. Que foi, lembra que eu falei do raio de ação, o raio de voo do mosquito? 100 metros, 150 metros, etc. Então, o raio de ação, quando for ter alguma ação
Por exemplo, tá tendo caso aqui, ó, caso confirmado de dengue. Você vai fazer um bloqueio de transmissão, mais ou menos, ó, isso aqui é o raio de 100 metros. Aqui é a capacidade de voo do mosquito. Então, vários mosquitos, quando eles nascem, eles podem estar voando nessa região, transmitindo a doença. Para fazer a nebulização, a gente tem que fazer uma área maior aqui, ó, né? Por exemplo, 150, 200 metros, pelo menos 200 metros. Então, teria que ampliar esse raio, e é por isso que é demorado. Você não consegue fazer 200 metros com rapidez. Demora, você tem que ir abrindo casa, avisando o morador. Antes tem que fazer o controle, tem que orientar, entregar panfleto, etc, etc. Então é uma ação que ela tem que ser rápida e ao mesmo tempo ela demora para ser feita. Por quê? Porque é casa a casa. Cada imóvel você tem que ir, tem que verificar, entendeu? Então ela demora um pouquinho para ser feita. Não é todo morador que aceita também. Então às vezes o cara que não aceitou é o que tem mais problema na casa, né? Então acaba complicando. Muitas vezes você não consegue fechar um ciclo aqui eliminando todos os mosquitos e todos os criadouros, né? Por isso que a responsabilidade do dono da casa, do proprietário, é extremamente importante. Priorização em epidemias. Os bloqueios nessas áreas. Por exemplo, começou uma epidemia aqui, ó, tem 30 casos nesse bairro. Esse bairro aqui, ó, você vai priorizar ele, claro. Por exemplo, um outro bairro tem um caso só, tipo aqui, tem um caso aqui, mas aqui tem 30 confirmados, você vai aqui. Porque é aqui que tá tendo criador, aqui que tá circulando mosquito, entendeu? Então, por exemplo, o bairro Maria Antônia, que é no município, é um bairro que tem muito problema, seja pela quantia de lixo que jogam, pela quantia de pontos estratégicos que tem no local, é muita coisa, muita reciclagem, muita sucata, ferro velho, muito terreno jogado, abandonado, sabe? Então é bem complicado. Por isso que a população necessita colaborar para evitar a disseminação dessa doença. Sinais e sintomas da dengue. A gente já falou um pouco, vocês lembram disso aqui, desse slide? Mas eu vou aprofundar um pouquinho mais nos sinais e sintomas. Febre alta e repentina, tá? Que pode durar de 2 a 7 dias. E normalmente a dengue, quando chegou no 7º dia, ela vai acabando, tá? Você vai melhorando depois do 7º dia. Mas o que acontece? Se no 4º ou 5º dia você sentiu uma melhora, você tá com dengue, mas sentiu que melhorou, você tem que tomar muito cuidado, porque depois disso daí você pode piorar gravemente e de forma rápida. Pode ser que você esteja tendo uma dengue hemorrágica. Você acha que melhorou, mas daí acaba piorando, tá? Então, por isso que se você tiver com dengue, você tem que ficar muito esperto, tem que avisar alguém, algum familiar, algum amigo. É extremamente grave, tá? É preocupante, tá? Então, fadiga, sangramento, falei que pode ter sangramento, e se tiver sangramento já é um sinal de alarme, tá? Náusea, vômito e dor abdominal também são sinais de alarme, tem que ficar muito esperto com isso aqui, tá? As manchas avermelhadas, como eu falei, não é todo mundo que vai ver mancha. Eu, quando tive, não vi mancha, mas pode ser a cor da pele também, tá? Existe a prova do laço, que podem fazer, pode ser feito. Normalmente você faz um quadrado aí de 2,5 cm. Você não, né? Alguém da área da saúde vai fazer. Aí vai segurar aqui, né? Vai fazer como se fosse um garrote. E começa a sair várias bolinhas nessa área, tá? Se sair várias bolinhas, você conta quantas bolinhas, quantas petequias tem, né? E vai indicar uma suspeita de dengue. Isso aqui é para agilizar, né? Pode indicar uma suspeita. Você pode falar, ó, realmente, você deu a prova do laço positiva, a gente vai fechar aqui um exame mais específico para você, tá? Então a dengue grave, ó, hemorragia, ó, vai acumulando líquido, tá? Isso aqui é só de encostar a mão, a pele da pessoa já tá assim, ó, as manchas, sangramento, dor abdominal. E qual que é o grupo de risco? Você lembra o grupo de risco? Idoso, criança, mulher grávida e pessoas com comorbidades, tá? A dengue grave, a hemorrágica, ela afeta as células do sangue, a plaqueta. A plaqueta é responsável pela coagulação e vai levar hemorragias interna e externa, inflamação dos vasos sanguíneos, etc. Tá? Vai ocorrendo o extravasamento do plasma e do sangue. Grupo de risco que a gente já falou, comorbidades,
idoso, criança, gestante, comorbidades e pessoas que já tiveram dengue anteriormente, porque normalmente vai virar a hemorrágica, ó, as mucosas da pessoa, tá? Diagnóstico pode ser o diagnóstico para suspeita e os confirmatórios, né? Técnicas laboratoriais até o 5º dia e pesquisa de anticorpo a partir do 6º dia, tá? Ó, lembrando que a prova de laço vai ajudar na suspeita. E qual que é o tratamento para dengue? Como que você vai tratar a dengue? Primeira coisa, mantenha a hidratação, só isso. Primeira coisa, você tem que se hidratar muito bem. Ah, não tô com vontade de tomar água, não importa. Tem que se hidratar, tem que tomar água. Tá ficando ruim? Vai direto no hospital, no postinho, vê aí o que você tem que fazer. Eles têm que te dar soro, tem que ter soro. Não pode mandar você embora, tá? Até pode falar, ah, você não tá num caso grave, volta para casa, se hidrata, etc. Mas, se você tiver ruim, se estiver se sentindo mal, pede para tomar soro, tá? Você pode piorar rapidamente, ainda mais se você tá com dengue, sentiu uma melhora e começou a piorar. Aí você tem que ficar muito preocupado, tá? E dependendo do quanto você tiver ruim, você nem aguenta chegar no hospital. Por isso que eu falei, avisa algum parente, avisa algum amigo. Você tem que dar um jeito de chegar até o hospital, até o postinho, tá? Não fica em casa não fica sozinho, tá? Hidratação e repouso é essencial. Não tome remédios. O que você pode tomar? Dipirona e paracetamol, através da indicação médica, tá? Não se automedique sozinho. Se você tomar um acetilsalicílio com AS, você pode piorar porque ele pode dar hemorragia por causa da coagulação sanguínea, né? Deixa o sangue mais fino aí. Então, gente, é extremamente importante o quê? Primeiro, hidratação, tá? Foca na hidratação. Tá piorando, tá muito ruim, é postinho, é médico, hospital, tá? Principalmente se você tiver aqueles sinais de alarme. Quais que eram os sinais de alarme? Ter alguma comorbidade, ou ser um paciente do grupo de risco, uma pessoa do grupo de risco, né? Dor abdominal, principalmente se for intensa, ou dor de cabeça muito intensa, sangramentos, tá? Então, gente, presta atenção nesses sinais, tá? Ah, aqui que eu falei, ó, eu não estava achando, mas aqui que eu falei. Do 3º ao 4º dia, se a febre começa a diminuir, vai aparecer sangramentos em nariz, gengiva ou mucosa, mancha na pele, tá? Vômitos, náusea, dor abdominal. Então, se você tá com dengue, falou, opa, tô com dengue, aí começa a melhorar, passou a febre, você começa a ter sinais, é hospital direto, tá? Você pode estar com dengue grave, não espera não, beleza? E se for tomar alguma coisa, a dipirona é o mais indicado, é o que tem menos colateral aí, mas sobre recomendação médica, não vai ficar tomando sozinho também, beleza? Gente, espero que tenha ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí, pode perguntar. Se quiser ou se precisar de outras aulas sobre dengue, sobre o vetor, sobre outras arboviroses, febre amarela, leishmaniose, tem aqui também, é só dar uma pesquisada, tá? Tá tudo aí no meu canal. Você pode usar esse conhecimento tanto para você ou compartilhar esse conhecimento com alguém, e tudo isso que você aprendeu você pode enviar esse vídeo para alguém, caso a pessoa tenha ou esteja na dúvida se tem dengue. Esse vídeo serve para estudantes também da área da saúde, tá? E serve para tirar suas dúvidas também como trabalhador da área da saúde, beleza? Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um hype aí também, que vai ajudar muito no meu canal, beleza? E eu vou deixar aqui na descrição os momentos do vídeo e 2 links também que você pode ajudar o canal clicando neles, vendo os produtos recomendados que eu tenho aqui na loja, beleza? Muito obrigado, gente, espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau.